Olá, amigos. Nós estaremos aqui começando uma série de estudo que é intitulada Zelo ou Fantasia. Estaremos começando a primeira parte do nosso estudo, que é intitulada a primeira parte, que tem como tema Zelo versus Idolatria, definindo os termos. Hoje nós estaremos procurando definir, sabendo o que significa zelo, segundo definições bíblicas e do espírito de profecia, o zelo que Deus nos pede para podermos ter. Então, antes de nós entrarmos de forma cabal no nosso estudo, desenvolvendo o assunto, nós estaremos introduzindo o nosso estudo bíblico, lendo 3 notas do espírito de profecia, que encontram-se no livro A Grande Controvérsia, no capítulo 29, que é intitulado o tema do capítulo Origem do Mal. Nós estaremos primeiramente vendo como é que surgiu o pecado e depois disso vamos entrar no nosso estudo a fim de ver a razão da existência do zelo. A primeira nota que nós estaremos lendo está na página 471, onde procuraremos responder a seguinte pergunta. Ou seja, dá para explicar a origem do pecado? Ellen White diz assim, na página 471, no segundo parágrafo. É impossível explicar a origem do pecado, de modo a fornecer a razão para a sua existência. Nessa nota que nós lemos, Ellen White nos está a explicar que é impossível explicar a razão, é impossível explicar a origem do pecado. É impossível explicar a origem do pecado. Agora, com quem surgiu o pecado? Já que é impossível explicar a origem do pecado, com quem surgiu o pecado? Ellen White, na página seguinte, na página 472, já no terceiro parágrafo, ela diz o seguinte: houve, porém, alguém que preferiu corromper essa liberdade. O pecado originou-se com aquele que, depois de Cristo, havia sido o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Esta nota nos mostra que o pecado originou-se com aquele que, depois de Cristo, era o mais honrado do céu. Neste caso, nos estamos a referir a Lúcifer. A primeira nota lida nos explica que é impossível explicar a origem do pecado. Mesmo sendo impossível explicar a origem do pecado, a palavra do Senhor nos mostra com quem surgiu o pecado. E ela nos mostra que surgiu com Lúcifer, aquele que depois de Cristo era o mais honrado no céu. Agora podemos fazer a seguinte pergunta: como é que era o céu antes da manifestação do pecado? Como é que era o céu antes da manifestação do mal? Ele não é que responde no primeiro parágrafo do mesmo capítulo, dizendo assim: antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. O que é que existia antes da manifestação do pecado? Existia paz e alegria por todo o universo. Essa é a primeira coisa que existia antes da manifestação do pecado. Paz e alegria por todo o universo. Qual é o segundo ponto? Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. Antes do surgimento do pecado, tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. Essa é a segunda coisa. Agora, qual é a terceira? Ele não é que diz assim: o amor a Deus era supremo. Eu gostaria que prestassem mais atenção nessa terceira característica do que existia antes da manifestação do pecado, porque essa servirá de mola impulsionadora para nós entrarmos de forma mais cabal no nosso estudo. Ele não é que diz assim: o amor a Deus era supremo e era imparcial. Antes da manifestação do pecado, o amor a Deus era supremo. Quer dizer que as criaturas de Deus, antes do pecado, elas amavam a Deus de forma suprema. Não tinham um outro ser pela qual poderiam colocar suas afeições de amor e adoração, a não ser o Criador de todas as coisas. Depois, o outro ponto. O amor de uns para com os outros era imparcial. Então, aí nós podemos encontrar duas coisas importantes nessa terceira característica das coisas que existiam antes do pecado. O amor a Deus era supremo
e o amor ao próximo era imparcial. E isso é o resumo da lei de Deus, porque no livro de Mateus capítulo 22, nos mostra que a lei de Deus resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E se ele não é que nos está a dizer que antes da manifestação do pecado, o amor a Deus era supremo e o amor ao próximo era imparcial, ou seja, amavam-se uns aos outros, quer dizer que ela nos está a mostrar antes da manifestação do pecado, está a nos mostrar que antes da manifestação do pecado, a lei de Deus era perfeitamente obedecida. Então, como é que surgiu o pecado? O pecado surgiu quando essa lei começou a ser transgredida. E quem foi o primeiro a transgredir essa lei? Foi Lúcifer. Porque o pecado originou-se com aquele que depois de Cristo era o mais honrado por Deus. E a Bíblia nos explica que não existe uma outra definição de pecado, ele não é que diz mesmo também nesse livro, que não existe uma outra definição de pecado, a não ser aquela que é apresentada no livro de 1 de João, dando conta de poder nos explicar que pecado é quebrantamento da lei de Deus. Então, o pecado originou-se quando Lúcifer transgrediu os reclamos divinos. Então, essa lei é que será o nosso motivo de estudo para nós podermos entender o que é que significa zelo. Porque antes da manifestação do pecado, o amor de Deus era supremo. Então, vamos na lei de Deus, no livro de Êxodo, capítulos 20. Vamos ler o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento Deus pede para que as suas criaturas não devem ter outros deuses a não ser simplesmente Deus, o seu Criador. Por que Deus pede para que as suas criaturas possam simplesmente ter Deus como aquele que nós devemos adorar ou aquele que nós devemos ter como Deus? Vamos responder abrindo o livro de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, no seu verso 10. Por que não devemos ter outros deuses diante de Deus? Mateus capítulo 4, verso 10. Jesus responde, dizendo o seguinte: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós não devemos ter outros deuses diante de Deus, porque ao Senhor nosso Deus, simplesmente a Ele é que devemos adorar. Por que não devemos ter outros deuses diante de Deus? Porque Ele é o único que deve ser adorado. Agora, por que Deus é o único que deve ser adorado? Vamos responder essa pergunta lendo no livro Patriarcas e Profetas, na página 215, no primeiro parágrafo. Por que Deus é o único que deve ser adorado? Ele não é que diz assim: Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem o direito à reverência e culto supremo. Por que Deus é o único que deve ser adorado? Porque Ele é eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas. Por isso, Ele é o único que tem o direito de ser adorado e reverenciado. Ok? Porque Ele é o único. Ele é o originador de todas as coisas. Ele é o único que tem o direito de ser adorado. Todas as criaturas criadas por Deus, tanto os anjos como a nós seres humanos, foram criadas com o objetivo de adorar simplesmente a Deus. Por isso que no primeiro mandamento diz que não devemos ter outros deuses diante de Deus. Agora vamos tentar pegar o segundo mandamento. Vamos voltar em Êxodo capítulo 20. Já que nós vimos que Deus é o único que deve ser adorado, porque Ele é que é o nosso Criador, Ele é o único que tem direito a culto e reverência suprema, agora coloca-se algumas seguintes proibições já vista no segundo mandamento. No verso 4 diz assim: não farás para ti imagem de escultura,
porque Deus é o único que deve ser adorado. Não devemos fazer imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo na terra. Por que nós não devemos fazer isso? Por que nós não devemos ter imagem de escultura? Não devemos ter uma outra coisa para poder adorar. O verso 5 continua acrescentando a questão da proibição. Nós não devemos simplesmente ter essas imagens de escultura, mas o verso 5 diz: não te encurvarás a ela, nem as servirás. Por que nós não devemos servir ou adorar uma outra coisa? Ou seja, por que nós não devemos ter um outro Deus? Já respondemos na primeira questão, que nós vimos que nós não devemos ter um outro Deus, porque o Senhor Deus é o único que tem esse direito de ser adorado. Mas por que Deus pede isso de nós? Por que Deus proíbe-nos esta coisa? O texto diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Ok? Ele pede para que nós possamos simplesmente lhe adorar a Ele, porque Ele é o único que tem direito a culto supremo. E por que nós não devemos colocar as nossas afeições de adoração, ou seja, não devemos adorar uma outra coisa, servir ou se encurvar a uma outra coisa? Porque o Deus que nos pede para que possamos adorar simplesmente a Ele é um Deus zeloso. Ok? É um Deus zeloso. Agora, o que significa zelo? O que significa zelo? Ellen White define zelo da seguinte forma: Patriarcas e Profeta, página 215, no terceiro parágrafo. Ela diz assim: a íntima e sagrada relação de Deus para com seu povo é representada sob a figura do casamento. Agora estamos a procurar definir o que é zelo. Ellen White, ao definir-nos o que é zelo, ela primeiramente vem nos fazer lembrar de que a íntima e sagrada relação existente entre Deus e o seu povo é representada como figura de casamento. Ou seja, a relação que existe entre as criaturas de Deus e o próprio Deus é como um casamento, é representada de uma forma figurada como um casamento. Depois ela continua dizendo: sendo a idolatria o adultério espiritual, a idolatria é o adultério espiritual, e nós sabemos que a idolatria é quando nós deixamos de ter Deus como o único que deve ser adorado e colocamos um outro objeto de adoração em lugar de Deus em nossa vida. Ele não define idolatria quando nós, em lugar de Deus, colocamos a nossa afeição em uma outra coisa que retira o lugar de Deus em nossa vida. Essa é a definição de idolatria. E ela diz que essa mesma idolatria é o adultério espiritual. Quer dizer que quando nós deixamos de ter Deus como alguém que deve ser o único que deve ser adorado, e nós colocamos no lugar dele um outro objeto ou uma outra coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida, isso estamos a cometer um adultério espiritual. Porque a relação de Deus com as suas criaturas é simbolizada como figura do casamento. Quando nós nos desviamos desse concerto de casamento que a igreja tem com o seu Criador, a igreja comete um adultério espiritual. Comete um adultério espiritual. E ele continua dizendo o seguinte: é o desprazer de Deus contra a mesma, apropriadamente chamada ciúme. Ou seja, quando Deus vê a igreja a desviar-se de si e em lugar dele colocando uma outra coisa, ele sente um desprazer para essas coisas. Esse desprazer que é chamado de zelo. Esse desprazer, esse desgosto que Deus tem quando vê a sua igreja desviar-se de si. O desejo que Deus tem em procurar reservar a sua igreja simplesmente para si. Isso é que é zelo. O zelo de Deus é o desejo
que Deus tem em procurar preservar a sua igreja como uma esposa simplesmente para si. Esse é o zelo que Deus tem em procurar desejar com que a sua igreja fique simplesmente para si. Até aqui nós podemos definir o que é que significa zelo. Agora vamos procurar ver na Bíblia alguns exemplos de zelo, do zelo de Deus. Vamos abrir Números, capítulos 25, Números, capítulos 25, para nós vermos alguns exemplos de zelo. Números, capítulo 25. Vamos começar no versos 1. Diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Aqui nós vemos, na apostasia do Jordão, quando o povo de Israel preste a fazer a travessia do Jordão, acamparam-se em Sitim. E acampando-se em Sitim, eles começaram a criar relações matrimoniais com as Moabitas. E eles estiveram a quebrar o que Deus anteriormente proibia sobre o jugo desigual. Porque quando nós vemos desde a origem do povo de Israel, ou mesmo antes da origem do povo de Israel, os patriarcas que antecederam o povo de Israel, era já da vontade de Deus que o povo de Deus não se unisse com pessoas de outras nações. Ou seja, Deus proibia o jugo desigual. O problema não era o relacionamento com pessoas de outras nações, mas o problema era que quando o povo de Deus se unisse com pessoas de outras nações, essas mesmas pessoas poderiam levar o povo de Deus a fazer sacrifício a outros deuses. A preocupação de Deus era que o seu povo adorasse simplesmente a Ele, reservasse simplesmente para si. Esse é o zelo que Deus tem para com o seu povo, em deixar com que o seu povo reserve-se simplesmente para si. E Ele proibiu a relação matrimonial com pessoas de outras nações, porque essas pessoas de outras nações adoravam outros deuses. E quando eles poderiam se unir com um povo de Deus, poderiam levar essa pessoa que pertence no povo de Deus a adorar ou prestar sacrifício a outros deuses. E quando essa mesma pessoa fazer isso, ele estará cometendo um adultério espiritual. Por isso que Deus proibiu a relação de pessoas de sua nação com pessoas de uma outra nação. Só que aqui, em Sitim, o povo de Israel estava a quebrar o concerto que Deus queria com seu povo, de procurar impedir a relação matrimonial com pessoas de outras nações. E aqui eles começaram a prostituir-se com as filhas das Moabitas. E o que resultou dessa união? Ela diz no verso 2, elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Quando os filhos de Israel começaram a se unir com as Moabitas, as mesmas mulheres moabitas convidaram o povo a prestar sacrifício aos deuses das Moabitas. E isso é o que Deus não queria. Agora no verso 6, vamos pegar o verso 6, diz o seguinte: E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante de toda a congregação. Vendo isto, Finéias, o que Finéias viu? Um homem israelita a se unir com uma mulher moabita dentro do acampamento. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Quando Finéias viu que um homem israelita está a fazer aquilo que Deus proibiu, Finéias impediu, ou seja, matou o homem que estava a fazer aquilo que Deus tinha proibido. Agora vejam a reação de Deus no verso 10,
depois da atuação de Finéias. Deus disse assim: então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel. Por que Finéias desviou a ira de Deus sobre os filhos de Israel? O texto responde: pois foi zeloso com o zelo de Deus no meio deles, de modo com que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Aqui nos está a mostrar um homem que foi zeloso com o zelo de Deus. Quando é que Finéias foi zeloso com o zelo de Deus? Quando ele procurou cumprir o desejo de Deus. Então nós podemos ver que o homem torna-se zeloso com o zelo de Deus quando ele procura cumprir o desejo de Deus. E neste caso, qual era o desejo de Deus? O desejo de Deus era com que os filhos de Israel reservassem-se simplesmente para Deus, não prestassem sacrifício a outros deuses através da união de mulheres moabitas. Finéias, quando procurou limpar essa praga, essa sujeira no meio do povo, Deus está a dizer que Finéias foi zeloso, não com o zelo dele, mas com o zelo de Deus. Então, o homem torna-se zeloso com o zelo de Deus quando ele procura cumprir o desejo de Deus. E que neste caso nós vimos que o desejo era Deus reservar simplesmente o seu povo para si. Então, até aqui nós vimos qual é o zelo de Deus, como é que funciona o zelo de Deus, o desejo que Deus tem em procurar reservar a sua igreja simplesmente para si. A igreja deixa de ser zelosa quando ela desvia-se de Deus. E a igreja torna-se zelosa quando ela procura reservar-se simplesmente para Deus. Então, nós vimos o exemplo de Finéias. Nós estaremos continuando na segunda parte, vendo alguns outros exemplos de zelo, para que nós possamos melhor compreender o que é que significa zelo e quando é que o ser humano está atuando com o zelo de Deus. O zelo de Deus. Então, até aqui podemos parar e vamos continuar numa outra segunda parte.